Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo aqui do Evangelho, o Evangelho em nós. Hoje, dando continuidade ao capítulo 10, né, bem-aventurados que são misericordiosos, no seu item 9, subitem, né, o argueiro e a trave no olho. Vamos lá então, meus irmãos. Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está do vosso olho? Ou como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5, né? E continua. Um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros, antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Sem dúvida alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse modo de proceder é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, porque esses dois sentimentos anulam-se um ao outro. Efetivamente, como um homem bastante vaidoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode possuir, ao mesmo tempo, suficiente abnegação para fazer destacar em outra pessoa o bem que poderia ofuscar a si mesmo, em vez de destacar-lhe o mal que o faria sobressair. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Pode-se encontrá-lo na base e como motivo de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Outro subitem: não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgados os outros, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foram se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos, e assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. Essa passagem está em João, no capítulo 8, versículo de 3 a 11. E continua. Continua. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra, disse Jesus. E com essas palavras ele faz do perdão um dever para todos nós, pois não há quem não tenha necessidade dele para si mesmo. Elas nos ensinam que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, sem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode ser feita a nós.
Olha, a censura lançada sobre a conduta de alguém pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar aquele cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa, pois nele só há maledicência e maldade. Jamais o primeiro pode ser louvável, em certos casos, torna-se um dever, pois dele deve resultar um bem, e sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, o homem não deve auxiliar o progresso do seu semelhante. Portanto, não se deve tomar no sentido absoluto esse princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir que censurasse o mal, porquanto ele mesmo nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Entretanto, quis dizer que a autoridade da censura existe em razão da autoridade moral de quem a pronuncia. Tornamo-nos culpados daquilo que condenamos dos outros, é abdicar dessa autoridade, é nos privarmos do direito de repressão. A consciência íntima, além disso, recusa todo o respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não existe autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que ela dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. E continuando aqui, vamos à questão do o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Vós lhes perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque. Os maus procedimentos e as injúrias serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo por ordem daquele que, do alto dos esplendores celestes, olha sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, a vossos irmãos, assim como tendes necessidade que vos perdoe. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haveria nenhum mérito em desculpar os erros dos vossos irmãos se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas. Espíritas, não vos esqueçais nunca de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. Se vos dizeis espíritas, que de fato sejais, esquecei o mal que vos tenham feito e só pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer.
Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, porque vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. E para terminar, né, o item 15, perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhe dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo para uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade da indulgência? Oh, infeliz aquele que diz: eu nunca perdoarei, pois que pronuncia sua própria condenação. Aliás, quem sabe se, analisando a vós mesmo, não vereis que foste o agressor? Quem sabe se, nessa luta, que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não foste vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível, mas essa é mais uma razão para ser indulgente e para que ele não mereça a reprovação que vós lhe dirigis. Admitamos que tenhais realmente sido ofendido numa determinada circunstância. Quem pode afirmar que não envenenaste o fato por represália e que não fizeste degenerar em grave aborrecimento o que poderia facilmente ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e não o fizeste, sois culpado. Admitamos finalmente que não tendes em absoluto nenhuma reprovação para fazer a vós mesmo. Então, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Há, porém, duas maneiras bem distintas de se perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas falam referindo-se ao seu adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente exprimem um secreto prazer pelo mal que lhe possa acontecer, dizendo assim: eu perdoo, e acrescento: mas jamais me reconciliarei, não quero revê-lo, mas em minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? É claro que não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que tudo esquece, lançando um véu sobre o passado. Esse é o único tipo de perdão que será considerado, porquanto Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor sempre é um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, em Lyon, 1861. Meus irmãos, quantas informações para nós aqui, né? Quantas informações. Começa a nos mostrar a facilidade que nós temos, meus irmãos, de ver o problema no outro, né? Tirar a palha no olho do outro e esquece, né? Do que está no nosso, né? Que é da trave que está nos nossos olhos. Meu Deus, será? Será que é tentar corrigir o outro que deva ser a minha prioridade? Será? Será que eu tenho esse poder através da minha fala, do meu discurso, corrigir o outro? Porque também depende do outro querer se corrigir, aceitar essa correção, esse auxílio, vamos dizer assim. Mas eu tenho obrigação e eu posso corrigir a mim mesmo. E quem sabe, fazendo isso,
eu não auxilio a correção do meu irmão, não constrangendo, mas através do meu exemplo, em que eu reconheço que eu erro, que eu tenho as minhas falhas, e eu me esforço, ainda mais como cristão, ainda mais como espírita, eu me esforço para me melhorar, para me corrigir, para não errar tanto, pelo menos, ou pelo menos não cometer a mesma falha, e me esforçando e gradativamente, devagarzinho, conseguindo êxito. Olha o ensinamento que eu passo para o meu irmão. Ele está conseguindo, ele está melhorando. Se ele está conseguindo, se ele está melhorando, eu também posso. Eu não o pressionei, eu não o constrangi, mostrando um erro, mas eu proporcionei aquilo que eu queria, a sua transformação. Como? Me transformando, cobrando de mim, porque eu errei. Então eu posso me cobrar da minha conduta, da minha postura, não do outro. O outro vai se prestar conta com ele mesmo, não é verdade? E aí, um exemplo que a leitura trouxe aqui, que eu gosto muito, é a questão da mulher, né, que ia ser apedrejada porque errou. E aí fica para nós essa mensagem de Jesus: aquele que não cometeu nenhum erro, que jogue a primeira pedra, que jogue a pedra. Nós temos essa condição. Isso foi na época de Jesus. Quanto tempo passou, né? Mais de 2000 anos. Eu pergunto se faz presente aí nos dias de hoje. Eu tenho condição de jogar esta pedra? E aí a contestação que é feita aqui nessa leitura, se não pode recriminar o mal, o erro, o equívoco? Claro que pode. Mas como eu posso fazer isso se eu cometo o mesmo mal, se eu cometo o mesmo erro, o mesmo equívoco? Então, essa autoridade de cobrar, de mostrar, tem que partir da minha moral, da minha conduta. Então, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me transformar, eu tenho que me tornar uma pessoa com a moral melhor. Aí sim, pela minha moral, se eu não faço aquilo, eu posso cobrar. Se eu não chego atrasado, eu posso cobrar pontualidade. Agora, como cobrar pontualidade se eu não sou pontual? Ah, porque eu tenho um cargo de chefia, porque eu tenho um poder? Isso não me dá uma ascensão moral em que eu possa cobrar do outro uma falha, se eu ainda tenho também. Né? Então, eu tenho que corrigir o mal? Tenho. Mas primeiro eu tenho que ter moral para corrigir. Senão, a pessoa pode falar: ué, mas Valnei, mas você está falando isso, você está me cobrando isso, mas você também faz, ou você também fez. Pior, se ele fala: você também faz. Porque você também fez, oh, mas graças a Deus eu não estou fazendo mais, né? Mas se você faz, com que cara que você fica? Que autoridade você tem? Né? Então, que a gente pense com bastante atenção nisso. Antes de cobrar o outro, né? Você não deveria melhor cobrar isso de mim? Se eu também não cometo a mesma falha que eu estou cobrando do outro. Se eu tenho moral para cobrar isso? Não tenho, né? Então cobro de mim. Me transformo, me reformulo, me renovo. Passo a não cometer aquela falha. Então, sobre aquela falha, eu tenho uma certa condição moral. Mas eu não preciso constranger o outro. Porque eu não gostei de ser constrangido. Eu posso, com carinho, mostrar ao outro que dessa maneira não dá certo. Vivi isso na pele. Sei o que é isso. Mas fiz assim, assim, assado. E agora sinto que tá melhor para mim. Sinto ser esse o caminho. Quer tentar também? Eu te ajudo e você me ajuda. Porque eu também não conquistei. Estou na luta. Estou na batalha. Por essa transformação. Não é? Então, ele também fala do perdoar das ofensas. E nós também falamos na semana passada a questão, né, desse perdoar das ofensas. Temos que perdoar, porque todos nós estamos na luta. Eu já dizia isso na semana passada. Todos nós estamos na luta. E aí, nesta lição de hoje, ele traz algumas reflexões. Será que não foi eu um pivô? Será que isso que eu estou reclamando, né, dessa ofensa que a pessoa me fez, não partiu de mim, essa situação toda?
eu não fui a origem, então é deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado e pensar, não foi eu a causa. De repente não foi o quê? Descarrilhei o vagão? De repente eu poderia ter feito alguma coisa, falado alguma coisa, evitado de fazer alguma coisa, e não fiz. Não é? Mas, como a leitura fala, se realmente o outro é 100% culpado, perdoa mesmo assim. Não será mais, assim, bonito, vamos dizer assim, é mais meritório? Poxa, ele não fez nada errado, o outro que fez, mas mesmo assim ele perdoou. Meus irmãos, Deus faz isso conosco o tempo todo, nos perdoa. Sabe por quê? Nos ama, confia em nós. Então, e ele fala para nós amarmos a si e ao próximo, né? Amar a ele. Então, vamos também ter esse mesmo entendimento. Vamos amar o outro, vamos entender ao outro, vamos caminhar juntos. Fica, de novo, como eu sempre falo para vocês ao final dos estudos, fica aí uma reflexão, fica aí uma oportunidade de vocês pararem para fazer uma reflexão sincera, não comigo, consigo mesmo, porque nós viemos daqui para evoluir, para nos aperfeiçoarmos, para entendermos o Criador, que mandou Jesus para servir de modelo, de referência para todos nós. Então, uma boa semana e fica aqui mais uma vez o convite para vocês, os amigos, familiares, a estar conosco semana que vem em mais um estudo do Evangelho em Nós. Fique com Deus. Graças a Deus.